Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Juan Nossi e é uma alegria ter você conosco aqui nos nossos devocionais diários. Todo dia uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Hoje eu quero perguntar para vocês como nós podemos melhorar. O que a gente pode inserir nesse devocional para que ele seja ainda melhor e impacte mais vidas. Eu quero ouvir você que tem sido fiel, que está inscrito nesse canal, que curte, comenta, que compartilha, você que está engajado aqui conosco, o que a gente pode fazer para melhorar? Deixa aqui nos comentários, eu vou olhar um por um e vou mandar uma mensagem um por um, combinado? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 de Atos e nós vamos adentrar o verso 7 que diz assim: cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhes disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, estão à porta os pés daqueles que sepultaram seu marido. Eles levarão você também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontraram ela morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar. Deus, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Lembra o que estava acontecendo aqui? A igreja estava vivendo algo sobrenatural. Eles estavam vivendo em unidade, eles repartiam tudo que tinham e ninguém tinha falta de nada. Aí você tem esse casal, Ananias e Safira, que eles queriam participar, só que muito mais do que só participar, a motivação deles era equivocada. Eles não queriam participar para somar, eles não queriam participar para abençoar, eles queriam participar para aparecer. Então eles pegaram uma propriedade que eles tinham, eles venderam, pegaram uma parte do dinheiro para eles e eles mentiram dizendo que tinham entregado tudo. Agora, essa era uma oferta voluntária, eles não eram obrigados a fazer isso. É isso que o apóstolo Pedro está chamando a atenção. Por que, sendo voluntário e não sendo obrigado, vocês fizeram isso? Era muito mais fácil vocês terem permanecido com o terreno. Agora, num primeiro momento, a gente estudou isso ontem, no devocional de ontem, Ananias, ele morre primeiro, porque Pedro confronta ele e ele não se arrepende, não corrige o seu pecado e ele paga ali o preço da condenação. A Safira não estava presente, o texto diz que ela chegou agora depois, cerca de 3 horas depois. E a primeira coisa que Pedro faz é perguntar para ela se o valor que eles tinham ofertado estava correto. E ela sustenta a mentira que o marido criou. Ela mantém a mentira que o marido criou. E aí a mesma condenação que caiu sobre o marido também caiu sobre ela. E ela também morreu. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje a respeito dessa situação, porque a igreja aqui ela fica em profundo temor. Todo mundo que ficou sabendo do que havia acontecido ficou espantado. E eu acho que esse temor deveria também acometer os nossos corações, inclusive nos dias de hoje, porque Deus é o mesmo e ele não brinca em relação à santidade. Aqui nesse texto, pelo o que acontece, nós podemos entender que Deus ele não matou aquelas duas pessoas para destruí-las, não, mas para preservar a santidade do povo. Aquelas duas pessoas foram corrigidas e disciplinadas para que o povo não se perdesse, para que o povo pudesse aprender, para que o corpo de Cristo fosse desenvolvido. Esse texto nos lembra que Deus continua sendo santo, que ele não brinca com a santidade, que ele não negocia a integridade. E eu e você deveríamos olhar para um texto como esse e nós deveríamos ter temor no nosso coração, porque a graça de Deus, ela é didática para nos ensinar a viver de modo santo, justo e piedoso. A graça de Deus não anula o que a gente faz, pelo contrário, ela se manifestou salvadora a todos os homens, mas agora ela nos ensina a viver de modo santo, justo e piedoso. Portanto, esse texto deve encher o nosso coração de temor, porque nós não podemos brincar com santidade. Nós não podemos brincar com a integridade. Nós não podemos brincar com o caráter de Deus. Aqui é engraçado porque o marido ele inventa uma história mentirosa e a esposa sustenta.
Eu e você precisamos entender que a nossa salvação em Deus é individual, que a nossa santidade é individual. Eu não vou responder pelos teus erros, eu vou responder pelos meus. Você não tem como me salvar, só Deus pode me salvar. Sabe, essa mulher não poderia ter sido conivente com o erro do marido. Essa mulher não poderia ter apoiado o seu marido no seu erro. Agora, quantos casais são coniventes com o erro um do outro? Se você tem um cônjuge que está errando, você é a primeira pessoa que deve exortá-lo, você é a primeira pessoa que deve corrigi-lo, você é a primeira pessoa que deve ajudá-lo e nunca ser conivente com ele. Se você viu ele contar uma mentira, chega para ele e fala: olha, não foi legal aquilo que você fez, você precisa consertar. Se você viu o seu cônjuge fazendo algo de errado, você está vendo o seu cônjuge não ser fiel a Deus nos dízimos, você está vendo o seu cônjuge enganar as pessoas, ferir as pessoas, fazer fofoca, contar mentira, você não pode ser conivente, você não pode pecar por omissão, por passividade, não pode. Não pode, você precisa ser a primeira pessoa que vai chacoalhar a sua casa, a sua família, ser a primeira pessoa que vai interceder pela sua casa e a sua família, porque aqui não precisava disso ter acontecido. Se esse homem se arrepende, se esse homem tem um coração quebrantado, a história era outra. Se essa mulher não é conivente, se essa mulher se arrepende, a história era outra, mas os dois pagaram e pagaram feio, porque não só pecaram, como foram coniventes, foram omissos, foram passivos e sustentaram a mentira até o fim. Eu quero perguntar para você, quais são os erros que você tem sustentado? Quais são as mentiras que você tem sustentado? Quais são os erros da sua família que você tem sido omisso, passivo e não só isso, mas que você tem participado? Hoje, Deus nos chama a um profundo arrependimento, a uma correção de coração, e Deus quer te usar na sua casa e na sua família. Nós não estamos aqui para passar a mão um na cabeça do outro, mas para levantar um ao outro do chão, e Deus quer usar você. Primeiro, se arrependa dos seus pecados. Segundo, ajude aqueles que estão caídos. A Bíblia diz que são os espirituais que devem cuidar daqueles que estão caídos, porque o propósito é restauração. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas e eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por todas as vezes que nós agradamos mais aos homens do que ao Senhor. Por todas as vezes que nós enganamos o Senhor, mentimos para o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. Nos perdoa, Deus, que o Teu Espírito Santo traga verdadeiro e genuíno arrependimento às nossas vidas. E, Pai, nos ajuda para que não sejamos omissos, passivos em relação ao pecado do nosso cônjuge, que não possamos encorajá-los, ó Pai, mas corrigi-los e exortá-los, ó Pai, que o Senhor nos use com coragem, ousadia e fé, mas principalmente amor, compaixão, sabedoria e discernimento espiritual, na maneira como falar, na maneira como proceder, para que nós possamos ajudar aquelas pessoas que nós amamos. Cuida, Senhor, de cada casal, de cada família representada nesse devocional. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.